Maquiagem de preguiçosa. Não é de preguiçosa, mas sabe aquele dia que você quer tá arrumadinha, ajeitada, resistente, obviamente, que aqui a gente preserva o negócio da resistência, mas que você não tá querendo gastar muito tempo, ou que você tá atrasado e precisa de um negócio rápido? É exatamente isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Eu nem ia gravar, mas já que eu estou nessa vibe de make preguiçosa, porque eu preciso resolver um monte de coisa, e eu preciso estar bonita pra resolver, resolvi gravar pra você. Comenta, compartilha, segue, faz os trâmites todos que precisam ser feitos, porque o que eu vou ensinar aqui eu tenho certeza que você não viu em algum outro lugar. Ponto. Preparação de pele. Vou usar tônico, vou usar água micelar, vou usar lencinho. Não. Vou lavar na pia. Entendeu? Qual que é o objetivo aqui dessa maquiagem? O que vai fazer com que você se maquie melhor em menos tempo com um acabamento bonito, maravilhoso? Você vai atalhar os passos, você vai reduzir os passos da maquiagem e você vai usar algum facilitador para os poucos passos que se manterão, entendeu? Continua assistindo aqui que você vai entender. Aqui, lavei meu rosto na pia. Agora, eu vou fazer o skincare, enfim, pré-maquiagem. O que eu poderia fazer? Eu poderia usar, por exemplo, o Oil Shine da Thalita Barrichello. O meu precisa até sacudir. Por quê? Porque é um produto que já tem protetor solar, hidratante, ele já vai hidratar, e ele é blindagem ao mesmo tempo. Só que eu uso muito isso aqui, e a Thalita me mandou esse, que é o Sérum de Sempre Viva. E como eu tô usando ele para poder fazer resenha, então eu vou usar somente ele. Vou colocar um ponto em cada lado, tomando cuidado para não encostar a cânula no rosto, para não contaminar a cânula. Você sabia que contamina? Tá sabendo agora. Isso aqui é assim, de conta-gota, é para gota cair. Não é para você sair esfregando a cânula, não, tá? Por gentileza, pra você não perder seu produto aí à toa. E esse é um sérum que, ao contrário de outros sérums, funciona mesmo em maquiagem resistente. Por quê? Porque a sua pele absorve e o que sua pele não absorve, ele simplesmente vai evaporar. Vai ficar na sua pele somente o extrato desses produtos. E ele, inclusive, tem um grudinhozinho leve que vai permitir com que a sua maquiagem permaneça hidratada, com que sua pele permaneça hidratada, mas sem deslizar, tá? Porque a questão da hidratação também é a questão do deslize, da ancoragem da maquiagem. Vira minha aluna intacta, entendeu? Pra você entender direitinho o que eu tô falando aqui de ancoragem, etc. Mas confia em mim, porque eu sou especialista nisso há 6 anos, só sobre resistência. Maquiadora 9, diga-se de passagem. Agora, enquanto isso aqui seca, a gente vai para a base. Eu vou usar a base da Thalita Barrichello também. Esse é o tom 2. Naturalmente, não seria o meu tom, mas eu estou bronzeada. Acredite, eu estou muito bronzeada, que eu sou bem mais branca do que isso. E aí eu vou colocar na plaquinha. Essa também é uma base que tem um fator de proteção solar física, tá? Se você quiser que eu explique qual que é a diferença entre protetor físico e protetor químico, coloca aqui embaixo que depois eu trago um vídeo destrinchando quimicamente qual que é a diferença de um e outro dentro da sua maquiagem. Ela também tem umas partículazinhas de mica muito pequenininhas que faz com que ela fique seca. Então, no toque ela vai estar seca, mas na aparência ela vai ficar com aparência de pele fresquinha, sabe? De pele de quem bebe água e come fruta, é esse tipo de pele. Por que eu coloquei isso aqui? Não era melhor botar no olho? No coisa? Não, porque a gente vai atalhar os processos. Eu vou pegar com o dedo e aí eu vou levemente espalhar pela região central do rosto. Essa é uma base que ela tem uma cobertura bem alta. A cobertura dela é muito legal. E é uma cobertura que, se você quiser ela mais baixa, é só você espalhar. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou espalhar mais ou menos pela região central do rosto. O que sobrar nessa plaquinha, eu vou pegar um pincel tipo escova. Esse pincel é um pincel da Nina Secrets. Ele tá até descascado, tanto tempo que eu tenho ele.
Ele chama Density, se eu não me engano. Vou deixar ele aqui embaixo, o link dele. E aí, eu gosto, por quê? Porque você vai usar ele como se fosse um escovão mesmo. Ó. E em segundos, eu consigo fazer a pele inteira com uma cobertura bem bonita. Lembrando que eu não tô usando força, tá? Não é pra usar força, porque senão você vai arredar o que tem embaixo ao invés de esfumar. É porque o próprio formato do pincel, a própria cerda e tudo mais, o pincel ele é feito para isso. Ele mesmo permite que você tenha esse tipo aqui de agilidade. E ó, sem corte. Em segundos eu consegui uma cobertura. No caso aqui, né, eu preciso arrumar a abinha do nariz, ó. Em segundos eu consegui uma cobertura bonita, sem precisar de esponjinha e sem arranhar. Tá vendo? Sem arranhar. Esse é o mais importante. E pronto, agora a gente já tem uma pele praticamente, tá 50% pronta. Eu não tenho problema com olheira. Então eu não tenho olheira roxeada, também não tenho aquela olheira vascularizada. A minha olheira, e olha que eu já chorei hoje, hormônios da gravidez, é uma olheira avermelhada. A minha olheira é esse tonzinho assim, meio de avermelhado, querendo ir pro roxo, mas não vai. Então aqui, observa que eu passei assim, com a base, e a própria base já me entregou uma cobertura legal, ok. Então agora eu vou pegar esse kitzinho aqui, é um kit que eu comprei para ficar na minha casa, e é um kit que eu carrego ele para tudo quanto é lugar quando eu viajo, eu não levo pincel, eu só levo esse kit. Vou deixar o link aqui para você, porque realmente ele é uma mão na roda. E aí eu vou pegar esse pincel e o Blend Cream da Elef Pro, tá? A minha cor crema vai ser a crema, por quê? Porque eu não vou precisar anular olheira. Se eu precisasse de camuflar olheira, eu usaria um corretivo mais perto do meu tom. Como eu não preciso, eu vou usar um corretivo mais claro, que aqui eu quero realmente dar uma iluminada. Então eu vou pegar um pouquinho do Blend Cream da Elef Pro, lembrando que a aluna minha, seguidora minha, tem cupom de desconto, vou colocar aqui embaixo. Ó. Vou dar um pouquinho aqui e um pouquinho do que sobrar aqui no queixo. Não vou iluminar o centro da testa, porque eu não gosto de iluminar o centro da testa. Pego esponja e venho assentando aqui esse produto. E vou passar também o que sobrou da esponja na parte de cima e pronto. O que tinha de correção para fazer já foi, então já não tem mais olheira nem vermelha nem nada. E a iluminação também já foi. Segundos também. Agora, já vou direto pro blush. O blush dava para ser cremoso? Sim. Vai dar muito mais trabalho. Então, o que eu vou fazer? Vou usar esse aqui, que não é um blush, na verdade, ele é um iluminador, só que ele tem cor de blush, ele tem fundo de cor. É o iluminador Silk Skin, da Ruby Rose. E esse é o Radiant Shine. É o Radiant Shine? Não, mentira. É o Arm Glow. A cor dele é o Arm Glow. Radiant Shine é o tipo dele. E aí, eu vou pegar um pincel pequeno. Por que esse pincel ele precisa ser pequeno? Em primeiro lugar, em pó, porque esse pó em cima desse produto cremoso já vai selar essa região aqui. Então, é menos um lugar para eu me preocupar depois. Segundo, por que tem que ser um pincel pequeno? Porque a gente vai aproveitar esse embalo para a gente fazer uma sombrinha porca. Entendeu? Aqui, ó. Eu vou tascar cá em cima da pálpebra para já meter ali uma sombra
como se eu tivesse me preparado para isso, entendeu? Se o pincel for grande, você não vai conseguir encaixar no olho. É por isso. O pincel grande, ele realmente vai ser muito mais fácil de você aplicar o blush no rosto. Mas como a gente quer também aproveitar pro blush, não vai dar certo. Entendeu? Se você pegar um pincel muito grande, você vai ficar com um borrão aqui em cima, não vai funcionar. Eu coloco um pouquinho no queixo e um pouquinho no nariz. Pesei a mão, volta com o pincel e ajeita. Por que eu tô fazendo isso? Porque esse tom de blush, ele é um tom que em mim fica vibes queimadinho de sol. E aí, esse queimadinho de sol, ele precisa estar nos lugares onde eu ficaria queimadinha mesmo se eu estivesse pegando sol. Entendeu? Agora a gente sela isso aqui tudo. Obviamente que você vai precisar de uma esponjinha de veludinho. Por que tem que ser esponjinha de veludinho? Porque a esponja imprime no seu rosto aquela textura. Então, a esponja de veludo vai imprimir um veludinho no seu rosto. A esponja que é mais porosa vai imprimir poros no seu rosto. Não vai dar certo, é uma questão aí de acabamento. Pego a esponjinha normalmente para tirar qualquer excesso que tiver ficado. Se acumula aqui, tira esse excesso daqui. Se acumula aqui, tira esse excesso. Se acumula no centro da testa, tira o excesso. Se você selar com esse excesso, o excesso vai ficar marcado como se fosse uma ruga. Não vai ficar legal. O pó que eu vou usar hoje é o pó da Thalita Barrichello. O pó... Acho que não tem nome o pó dela. Porque não tem cor, né? É uma cor universal. Funciona desde as mais clarinhas até as retintas. As retintas, óbvio que para a região central do rosto. E é um pó com um custo-benefício muito bom. Ó. E ele já matifica o que tem que matificar. Não precisa passar aqui, porque aqui já está selado em virtude do blush que a gente usou. E essa é a parte mais demorada da maquiagem. Por quê? Porque é a parte, principalmente para mim que tenho pele oleosa, que vai garantir que tudo fique no lugar. Eu não gosto de fazer baking. Não acho que fazer baking é uma boa ideia para 30 mais. E acho que baking demora demais para fazer para entregar muito pouca coisa hoje em dia. Baking foi bom numa época em que os pós não tinham tanta tecnologia. E aí ele precisava mesmo daquele tempo para dar aquela chupada. Agora não, agora todos os pós, a maioria dos pós, eles vão ter controladores de oleosidade neles mesmos, né? A gente vai ter amido modificado, a gente vai ter silicato, a gente vai ter muita sílica, a gente vai ter óxido de zinco. Então já são produtos que por si só conseguem fazer esse controle de oleosidade rapidinho. Não precisa mais ficar esperando, não. Selei todas as regiões do rosto. E agora, eu vou pegar o pincel que eu usei, o mesmo pincel, e só vou passar meio que por cima. Porque se em algum lugar tiver, mesmo pincel que eu usei, tá? Se em algum lugar tiver algum tipo de excesso, eu consigo resolver aqui. Curvex e máscara de cílios. Ah, Kel, mas você falou que é meio de preguiçosa, você vai usar Curvex? Vou, porque se eu for usar só a máscara de cílios, até eu conseguir fazer o meu cílio aparecer, eu vou demorar muito mais do que usar o Curvex. Então é melhor estar usando o Curvex. Vou esquentar ele aqui com o dedo, com fricção, com atrito. Encosta o ferrinho na parte de cima, aperta e pega na raiz e mais ou menos ali no meio. Pra ele poder, tá vendo, ó? Fazer essa curvinha bonitinha. Essa parte de metal,
do curvé, qualquer um, tá? De 10 real, de 10, 12, 15, qualquer um, tudo é a mesma coisa. Muda muita coisa não. Essa parte de ferro você encosta. E aí você consegue puxar a pálpebra, tá vendo? E aí ele libera o seu cílio para você apertar sem te beliscar. Eu gosto de marcar em 2 lugares. Eu marco no meio e marco mais ou menos virado na ponta. Assim eu consigo ver que ele fica curvado e não só dobrado para trás, sabe? E agora eu volto na raiz para poder levantar. Olha a diferença. Ah, Raquel, por que você não faz lash lift? Porque eu tô grávida, não pode. Foi. Pronto. Agora, o segredo é você pegar uma máscara de cílios que já seja usadinha. Ela não pode estar novinha. Porque se ela estiver nova, ela vai estar muito úmida. E aí é tipo molhar o cabelo depois de fazer chapinha. Não faz sentido. Você vai passar, ela vai morrer. Pego aqui a ponta e vou fazer isso aqui, ó. E pronto. Ele não vai descer. Ó. Se necessário, depois a gente volta com o Curvex para acabar de dar uma levantadinha nele. Mas geralmente isso aqui para um contexto de pressa ou preguiça é mais do que suficiente, tá vendo? Só que aqui tô com cara de doente. Por quê? Porque eu não tenho cílio. Não tem nem cílio nem sobrancelha. Mas não tenho sobrancelha. Então eu vou pentear as bonitinhas da sobrancelha. E aí eu vou usar um produto que para gravar vídeo eu sou apaixonada com ele. Inclusive eu vou postar uma resenha dele lá no Instagram, porque vai ser uma resenha mais curtinha. É esse Superfix aqui da Vult. Ele tem uma fórmula bem legal. Ele tem, dá pra ver, umas fibrinhas na composição dele que dá uma enchida na sobrancelha. O único ponto que eu não gostei dele foi a questão da cor. E ele não é tão prático para usar, tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas vai ser mais rápido eu usar ele do que eu usar um produto para fixar meus pelinhos, porque meus pelinhos é tudo junto para baixo, e um produto para preencher. Então, o que eu vou fazer? Tirei o excesso. Se você é agraciada por Deus e já tem sobrancelha, você só pega um lápis de sobrancelha e preenche. Pronto. Ou só penteia a sobrancelha também e tá tudo certo. Eu que preciso desse passo, entendeu? Eu vou pegar e vou usar de fora para dentro com a ponta do pincel. De fora para dentro para eu ter certeza que pegou em todos os pelos. Porque aqui eu vou precisar que todos os pelos estejam embebidos. Vou fazer em um e já vou pro outro. Por quê? Porque ele precisa dar uma secada. E eu acredito que quando eu estiver quase acabando com ele, ele vai ficar perfeito. Sinto isso. Sabe o produto quando ele vai ficando mais velho, que ele vai ficar mais encorpado? Tipo isso. Passei aqui de fora para dentro. Aí eu vou observar que o meu pelo, ele vai mudar de textura. Ó, aqui, ó. Eu consigo ver que o pelo deu uma mudada de textura. Nisso, eu vou começar a pentear ele, ainda usando a ponta. Eu não vou usar o produto inteiro, ou a escova inteira, porque eu não tenho sobrancelha, área útil para isso. Eu vou jogar aqui. Pronto, gente. A diferença que faz a sobrancelha no ser humano. Olha isso aqui, coisa mais linda. E aí, como eu sou calva de sobrancelha, o que eu faço? Eu dou uma caprichada a mais, sabe? Um talento, aonde eu sei que eu tenho menos pelo ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar bem aqui na pontinha e vou aplicar um pouco mais
no rabinho, aqui na cauda da sobrancelha, que é onde eu tenho menos pelo. E aqui, minha sobrancelha, a questão dela não é de eu arrancar nem nada disso não, tá? É porque eu nunca tive mesmo. Desde pequenininha, nunca tive. Aqui. E um pouquinho no início da sobrancelha. O início da minha sobrancelha também é bem calvinho. Eu já jogo aqui. E aí sossego, que é pra eu não empolgar e manchar e ter que tirar tudo e fazer tudo de novo. Já me ocorreu. Pra gente fechar esse borogodó, eu vou usar esse lápis. Qualquer lápis que você tiver, pelo amor de Deus. Eu vou usar esse lápis, por quê? Porque eu gosto da cor dele, ele tá aqui fácil na minha mão. E eu preciso ficar pronta rápido. Esse lápis é um lápis da Kiss New York. É a versão antiga do lápis labial da Kiss New York. Então, eu não sei qual é a cor dele. Porque o antigo, a versão antiga, você tá vendo que tá no cotoco, né? A versão antiga do lápis da Kiss New York ficava na lateral, assim, ó. O nome da cor. E já vemos que ele não tem lateral faz um bom tempo. O que eu vou fazer? Pra fora. Mas enfim, ou ele é o nude rosé, ou ele é o rosé, ou ele é o marsala. É um dos três. Eu que não tenho certeza do que ele é. Vou jogar por fora. Não enxergo direito. Nossa, Raquel, você contorna tanto assim por fora, assim. Agora, o que eu vou fazer? Um risco no meio, outro no meio, outro do meio para lateral, outro do meio para lateral. Fazendo um triângulo aqui, outro, outro, um asterisco no meio da boca. Basicamente isso. Pegue o seu dedo e salha. Toda vez que eu faço isso aqui, todo mundo me pergunta que batom que eu tô usando, que batom que eu tô usando, que batom que eu tô usando não é batom, é lápis. É isso. E dura pra cacete. O que eu vou fazer? Eu quero um brilhinho aqui. Eu quero um efeitinho de gloss. Então eu vou pegar o BT Marmalade da BM, que é esse douradinho. Vou sujar, tá vendo isso aqui? Eu vou sujar a ponta do meu dedo e vou jogar na meiuca. O que isso aqui vai fazer? Um aspecto de gloss com resistência. Por quê? O BM, ele tem vários silicones na fórmula, né? Ele é a base de silicone e mica. Então ele seca, porque ele também tem silicone volátil. Ele seca. A mica dele preserva o brilho como se fosse um brilho de gloss, mas ele em si seca. Então você vai ter o efeito do gloss, mas a durabilidade de um batom mate. E eu amo isso. Deu uma murchadinha, eu venho com o Convex de novo. Só lá na raiz. E venho com a máscara. Esse aqui é opcional, tá? Já acabou a maquiagem já. E venho com a máscara de novo na ponta desse cílio. Bem na pontinha. Tá vendo? Por quê? Porque isso aqui levanta um olho, acende um rosto como
nenhum outro e acabou, filha. Tô pronta. Tô pronta. Sei nem quantos minutos vai dar esse vídeo, mas vai ser pouco. Olha isso aqui. Vou colocar o óculos que eu não enxergo. E é basicamente isso aqui, ó. Uma pele bem feita, acabamento limpo, o que diferencia uma maquiagem amadora de uma maquiagem com acabamento profissional. De uma maquiagem profissional é o acabamento, um acabamento extremamente limpo, vai ficar duradouro, porque todos os produtos que eu usei têm bastante durabilidade. Daria para aplicar minha técnica intacta? Com certeza. Apliquei? Não. Por quê? Porque eu só ensino para quem é aluna minha, né, coração? Porque eu não sou nenhuma besta. Aí é o seguinte, comenta aqui se você usaria essa maquiagem, se você conhecia já alguns desses processos para poder diminuir o tempo da sua maquiagem. E, obviamente, deixa aqui o que você quer ver nas próximas, que semana que vem a gente tem mais vídeo.